Oi gente, aqui é o Alif, estamos iniciando o nosso 18º vídeo de uma série no qual eu ensino como eu fiz a minha monografia em R, no qual eu avalio os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e entrega sobre as condições de trabalho dos condutores. Dito isso, faz um tempo que eu não gravo um vídeo, mas estou retomando aqui já em reta final e relembrando todo o processo que a gente já percorreu até aqui. Primeiro a gente montou um capítulo, ensinei para vocês como fazer o levantamento de dados, montar a base de dados com dados do IBGE, da PNAD contínua. Automatizamos esse processo através da definição de uma função. Pegamos algumas outras variáveis, como o PIB per capita e a taxa de acidentes, e depois realizamos uma análise descritiva aqui no segundo capítulo. Tratamos os dados, analisamos a estimativa de condutores, a contribuição previdenciária, a jornada média de trabalho e, por fim, agora nós estamos chegando ao nosso objetivo final. Nós estamos tentando modelar uma análise de causalidade, de efeito. Nós estamos buscando analisar qual é o impacto desses aplicativos sobre as condições de trabalho dos condutores. Para isso, a gente precisa utilizar um modelo econométrico, tá? Porque aí a gente consegue controlar uma série de fatores, uma série de situações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é escrever o meu próximo capítulo, que se chama Análise Econométrica, né? E também já vou recomendar, porque no meu caso eu utilizo um modelo chamado de diferenças e indiferenças, que é um modelo para dados em painel. Se você não sabe o que é aqui uma tabela, minha tabela, os meus dados estão estruturados em painel. Para você que não sabe, é basicamente para cada município eu tenho uma série temporal, né? Então, eu tenho 2012.1, tenho 2012.2 para Aracaju, assim como para Belo Horizonte. Então, para cada município, para cada capital, eu tenho uma série histórica. Então, os meus dados eles estão estruturados em painel, mas isso não é o principal motivo que justifica utilizar um diff-in-diff, que é um modelo econométrico de dados de painel. O principal motivo que se tem para se adotar é principalmente para controlar variáveis não, fatores não observáveis. Eu vou explicando e vocês vão meio que entendendo o que é esses fatores não observáveis, mas em linhas gerais é isso. E o modelo que eu utilizo é o diferença e diferenças. Como eu disse, ele é muito utilizado para análise de políticas públicas, mas ele também pode ser empregado em outros contextos e até contextos comerciais. Às vezes você quer analisar, por exemplo, uma política de bônus aos funcionários de uma franquia, por exemplo. Você pode fazer isso. Você pode estimar esse efeito sobre as vendas, por exemplo. Enfim, as aplicações são inúmeras, mas eu vou deixar este artigo aqui como sugestão. Ele é uma série, é um paper, um artigo, enfim, da FGV, no qual eles fazem uma revisão aí do método de diferenças de diferenças. E aqui ele, no primeiro capítulo, relembra os conceitos. No meu caso, ele é um modelo escalonado, mas eu não vou entrar em tantos em detalhes agora. Eu só vou explicar assim superficialmente o modelo, mas recomendo aí, fica a sugestão de estar lendo este arquivo para vocês terem uma maior profundidade no entendimento do que está sendo feito, né? Porque é importante não só fazer, mas entender o que está sendo feito. Mas, em linhas gerais, tem uma definição que eu li aqui, que eu gostei bastante e que define muito bem este modelo, é essa definição.
O modelo de diferença, ele basicamente ele captura a diferença ao longo do tempo dentro de cada grupo. Que grupo? Grupo de tratado e grupo de controle. Essa é a primeira fase, a primeira etapa. Então, a primeira etapa ele captura as variações temporais de cada grupo. Qual grupo? De tratado e de controle. Segundo, ele pega a diferença entre as diferenças entre o grupo de tratamento e controle. Então, ele pega a variação temporal. Aqui, acho que essas funções algébricas aqui explicam bastante. Então, a primeira coisa, ele pega a variação temporal do grupo de tratado. Ele calcula como está variando. E a mesma coisa para o grupo de controle. Então, captura a variação temporal do grupo de controle e o nosso DID, né? Na verdade se pronuncia DID, pode ser Diffie, a maneira mais tradicional de se pronunciar. Ela calcula a partir de uma diferença entre a variação temporal do grupo de tratado menos a variação temporal do grupo de controle. Para isso, a gente precisa admitir algumas hipóteses. Nós temos essa, mas a mais importante, ou a que eu vou explicar aqui, é as tendências paralelas. Ele até estabelece aqui a definição que a tendências paralelas estabelece que a variação dos resultados potenciais na ausência de tratamento para o grupo de tratado deve ser igual à variação nos resultados potenciais também na ausência de tratamento para o grupo de controle. Em outras palavras, assume-se que em média, os resultados potenciais evoluem de forma paralela ao longo do tempo nos dois grupos. O que ele está dizendo que na ausência de uma intervenção, o grupo de tratado e o grupo de controle terão uma variação semelhante. Mas eu vou ilustrar, até preparei um esqueminha aqui para ilustrar visualmente, que aí vai ficar melhor, até mesmo para explicar. Aqui nós temos um município qualquer e digamos que em um dado período ele tenha registrado no ano 100 patentes. 100 patentes foram registradas em um dado ano e esse município, para aumentar esse número, resolveu implementar uma política de fomento à inovação através de políticas de subsídio de créditos a empresas que estejam inovando. Então, o objetivo é aumentar esse número. Digamos que no ano seguinte, após essa intervenção, esse município tenha registrado 120 patentes. Em uma análise descritiva básica, a gente poderia dizer que houve um aumento aí de 20 pontos percentuais, um aumento de 20% em relação ao ano anterior após a intervenção. Aqui está escrito errado, né? Ah, não, tá certo, intervenção. E tem aumentado em 20%. No entanto, isso aqui é uma análise simplista e a gente não pode dizer que é uma análise de impacto. Para isso, e seguindo a lógica do modelo de diferenças, a gente precisa olhar para trás para a gente capturar a variação temporal, né? Então, digamos, por exemplo, que anteriormente a essas 100 patentes, haviam sido registrado 90 em ano anterior. Então, houve aí, ou havia, vamos supor que havia um aumento aproximadamente de 10 pontos percentuais a cada ano. Isso poderia ser fruto decorrente, por exemplo, de uma nova geração que está se inserindo no mercado, se tornando economicamente ativas, e é uma geração caracterizada pela propensão à tecnologia. Então, em decorrência disso, já havia um crescimento. Então, a gente precisa considerar e descontar que esses 20% também agrega essa tendência temporal. Então, o efeito dessa política de fomento à tecnologia não seria de 20 pontos percentuais, mas sim de 10 pontos percentuais. Então, essa é a primeira etapa que a definição de diferença estabelece,
que é capturar essas variações temporais e descontá-la aqui do efeito, né? E aí a segunda parte é tentar comparar isso com outro município que não tenha tido essa política de fomento à inovação, que é o grupo de controle, né? Então, digamos, por exemplo, que temos um grupo de controle, ele é significativamente distinto, digamos que seja um município que tem um PIB per capita significativamente maior, uma população maior. Então, é um município com características diferentes, mas que em termos de variação é semelhante. Então, da mesma forma que aqui houve um aumento de aproximadamente 10 pontos percentuais, aqui se observa o mesmo antes do período de intervenção. E esse município na verdade é utilizado como controle, então ele não recebe a intervenção. Digamos que nesse período após a intervenção, ele, como grupo de controle, ele tenha registrado 1.150 patentes. Então a gente poderia considerar aí que houve um aumento aí de 15 pontos percentuais. No entanto, como havíamos capturado que anteriormente estava aumentando 10 pontos percentuais devido a um fator cultural, digamos que esse aumento de 5 pontos percentuais a mais seja decorrente de um outro fator. Digamos, por exemplo, que neste mesmo ano, foi anunciada a inteligência artificial e isso vai proporcionar um novo marco de aumento de produtividade e de aumento de registros de patentes. Então, aquilo que já estava aumentando em 10 pontos percentuais, na verdade, começa a aumentar em aproximadamente 15 pontos percentuais. E eu preciso considerar este fenômeno também para o município de Tratado, que recebeu a intervenção. Então, temos que os 10 pontos percentuais eles precisam ser considerados pelo fator cultural, os 5% pelo fator de um novo marco tecnológico. Então, no final, teremos que houve um impacto aí. Aqui a gente começa a se aproximar do conceito de fato de impacto, de efeito dessa intervenção de aproximadamente 5 pontos percentuais. Claro que essa aqui é uma visão bem intuitiva, simplista do que é o modelo, mas o modelo vai, obviamente, o modelo vai além, modelando, por exemplo, outras variáveis que podem influenciar, como taxa de desemprego, investimento em ciência e tecnologia. Todas essas variáveis elas são consideradas e o modelo consegue modelar a probabilidade e estatisticamente no objetivo de fato isolar o efeito daquela intervenção sobre a proxy, sobre a variável no qual está sendo observada. E retornando nos pressupostos do modelo de tendência paralela, o que ele estava dizendo é que se esse município não estivesse recebido a intervenção, ele teria registrado algo próximo aqui de 115 novas patentes naquele ano, né? Que aí representaria um aumento de 15 pontos percentuais próximo ao grupo de controle. Então, é isso o que a hipótese de tendências paralelas quer dizer. Então, explicada a intuição do modelo, a gente pode seguir com a nossa análise em R, mas eu vou deixar para a próxima aula para não ficar muito longa. Não conseguiria fazer todos os códigos sem explicar o modelo de diferenças e indiferenças. E aí a gente se encontra na próxima aula e a gente vai fazer alguns tratamentos para preparar os dados de forma que a gente capture os efeitos dos aplicativos sobre os condutores através do modelo de diferenças e diferenças. É isso, gente. Até daqui a pouco.